Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre bem-estar animal e maus tratos aos animais. Eu vou trazer nesse vídeo o que são animais seres sencientes, o que é o bem-estar animal, algumas leis e decretos relacionados aos animais, o que é maus tratos, como avaliar os maus tratos, posse responsável e como denunciar, ou seja, tudo o que vocês precisam saber. Os animais são seres sencientes. Mas o que é isso? Isso significa que eles são capazes de sentir e vivenciar todas as emoções, tais como felicidade, angústia, tristeza, raiva, amor, solidão, etc., assim como nós. E essa definição ela é amplamente reconhecida em todos os animais vertebrados, todos aqueles que possuem o sistema nervoso central. E um órgão que compõe o sistema nervoso central é o cérebro. E o cérebro tem uma função muito importante, que é de gerar comportamentos que promovam o bem-estar. Ou seja, se esse animalzinho passar por qualquer situação que o faça vivenciar seus sentimentos ruins, o seu bem-estar vai ser afetado. Ou seja, se ele ficar no quintal sem comida, se ele ficar lá no quintal abandonado, sem carinho e cuidado, se ele for abandonado na rua, tudo isso vai fazer com que o animalzinho tenha seu bem-estar afetado. Assim como nós, eles vão ficar tristes. Então, o que significa bem-estar animal? A primeira definição foi criada em 1986 pelo Donald Broom, na Universidade de Cambridge, quando ele criou a disciplina de bem-estar animal no curso de medicina veterinária. E ele define como o bem-estar de um indivíduo é o seu estado em relação às suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente. E a segunda definição foi em 2010 pelo Calderon, onde ele define como condição fisiológica e psicológica na qual o animal é capaz de adaptar-se comodamente ao entorno, podendo satisfazer suas necessidades básicas e desenvolver suas capacidades conforme sua natureza biológica. Mas e aí? Como que a gente pode dizer que um animal tem boas condições de bem-estar? E para isso, a gente utiliza uma ferramenta prática para avaliação que são chamadas de 5 liberdades. A primeira liberdade é livre de fome e sede. E esse conceito leva em conta se o animal tem acesso a comida e água na quantidade, qualidade e frequência ideal. Não diz respeito só à fome, mas também se o animal é capaz de se alimentar sempre que tem necessidade, se ele recebe uma dieta adequada às suas condições fisiológicas e se a água oferecida é limpa e fresca, estimulando a hidratação apropriada. E caso isso não ocorra, eles podem desenvolver um desequilíbrio nutricional, ingestão inadequada de nutrientes, obesidade ou até mesmo ficarem muito magros. A segunda liberdade é livre de dor e doença. São questões relacionadas à saúde física do seu animalzinho, como dores, ferimentos e doenças. Então, para manter o seu animalzinho sempre saudável, o primeiro passo é sempre que perceber alguma alteração na sua saúde, levá-lo para ser consultado com um médico veterinário. O segundo passo é manter a sua carteirinha de vacinação sempre em dia. Um exemplo é a vacinação contra a raiva. Muito fácil de ser feita, oferecida gratuitamente pelo governo, e assim a gente evita a transmissão de raiva para nós, uma doença letal. Outro ponto importante é evitar a captura de animais silvestres, pois eles, além de estarem em extinção, eles têm algumas doenças que também podem ser transmitidas para nós e que, se mantidas no seu habitat natural, ou seja, nas florestas, elas não chegarão até nós. A terceira liberdade é livre de desconforto, e aí é considerado se o seu animalzinho tem um local apropriado para se abrigar das alterações climáticas, como por exemplo sol, chuva,
frio, vento, vivendo assim em temperaturas de conforto para a sua espécie. Também é avaliado o local de acesso de descanso do seu animalzinho. Ele não deve dormir em chão de piso frio, chão de concreto, tendo uma boa caminha para descansar. E ele também não deve ficar amarrado a correntes, evitando assim que ele expresse o seu comportamento natural. A quarta liberdade é livre para expressar seu comportamento natural, ou seja, o seu animalzinho precisa de espaço adequado e que não restrinja seus comportamentos de alta motivação. É muito importante estimulá-los fornecendo um ambiente adequado para cada espécie, com recursos e tarefas que permitam que eles executem seus comportamentos naturais. E quando isso não acontece, eles podem expressar comportamentos anormais, como, por exemplo, andar repetitivamente, ou então ficarem agressivos, não serem sociais. Isso tudo faz com que o bem-estar do seu animalzinho fique afetado. A quinta liberdade é livre de medo e estresse. E essa liberdade diz respeito a tratar os animais de modo a evitar que sofram emocionalmente, mantendo assim livres de sentimentos negativos. Então, nós não devemos maltratar os animais, agredi-los, e sempre que a gente tiver um cãozinho ou um gatinho e for introduzir um novo membro na família, fazer da forma adequada, consultando um médico veterinário ou zootecnista para nos orientar, evitando assim que eles tenham estresse e sentimentos negativos. A saúde animal, ou seja, o bem-estar animal, é um dos 3 itens que compõem a saúde única, que ela é formada pela saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. E através desses 3 itens, formando a saúde única, é possível a adoção de políticas públicas efetivas visando a prevenção e o controle de enfermidades, tanto em nível local, regional, nacional e até global, levando-se em conta que mais de 90% das doenças são zoonoses, ou seja, elas são transmitidas de animais para seres humanos, por isso é tão importante a gente tomar conta da saúde dos nossos animaizinhos. Mas então, quais são os direitos dos animais? Então, as principais delas são a Constituição Federal, o Código Civil, a Lei Federal Complementar número 140, a Lei Federal número 9.605 de 98, a Lei Federal número 5.197 de 67, a Lei número 11.977 de 2005 e uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária de 2018, sendo que as principais delas são a Lei Federal número 9.605, onde ela fala que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária define e caracteriza crueldade, abuso e maus tratos contra os animais vertebrados. E qual a importância de identificar os maus tratos aos animais? Além de identificar a própria violência animal, que já é um crime, também existem estudos que apontam que onde há violência animal, também há abuso infantil, violência doméstica e abuso de idosos. Em um estudo realizado, apontou que 71% dos animais pertencentes a mulheres que haviam sofrido violência doméstica também sofreram maus tratos naquele domicílio. Em um outro estudo, feito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, apontou que 1/3 das pessoas autuadas por maus tratos aos animais têm também outros registros criminais, sendo que 50% desses crimes são de violência. E como podem ser definidos os tipos de maus tratos aos animais? Eles podem ser classificados como maus tratos intencionais, que são aqueles que têm o objetivo de produzir dano físico ou psicológico ao animal. Eles podem ser maus tratos não intencionais, que são resultantes de um conjunto de fatores não premeditados, como falta de supervisão, indiferença ou negligência.
ou ainda por falta de conhecimento, ou então até mesmo por patologias psicossociais do tutor, como por exemplo a esquizofrenia. Também podem ser classificados como negligência, que é quando não é fornecido os devidos cuidados a animais que estejam sob responsabilidade da pessoa em questão, sendo a negligência intencional ou não. E também pode ser classificado como crueldade, que é qualquer ação que gere sofrimento ou danos desnecessários aos animais. E como nós podemos avaliar os maus tratos aos animais? Para isso, existe um guia prático para avaliação inicial de maus tratos aos animais, que foi publicado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que além de avaliar aquelas 5 liberdades que nós já falamos anteriormente, também são considerados 3 elementos básicos da saúde única, onde são avaliados critérios diretos e indiretos, sendo observados em 3 pontos: o animal, onde podemos observar o score corporal, pelagem, presença ou não de ferimentos, o seu tipo de comportamento, se ele tem medo, se ele é amistoso, se ele é agressivo, entre outros. O ambiente, onde nós observamos a casa, o quintal, a limpeza desses ambientes, o alimento, aonde ele é estocado esse alimento, aonde é pego a água que é fornecida a esse animal, entre outros, e a pessoa responsável pelo animal, como ela se porta perante o animal, como ela interage com esse animal, entre outros requisitos. E assim nós podemos concluir se esse animal passa por situações de maus tratos ou não. É por isso que é tão importante a posse responsável. É essencial que você vacine o seu animalzinho, evitando a transmissão de zoonoses, não abandone, castre, evitando que ele se reproduza, leve para passear, visando a saúde do seu amiguinho, identifique, colocando uma plaquinha, evitando assim que ele se perca. Não deixe na rua, evitando também que outras pessoas o maltratem ou até mesmo que ele seja atropelado. E cuide da sua saúde. Caso você observe algum sinal estranho no seu amiguinho, leve ao médico veterinário. Trate eles com muito amor e carinho. E caso você veja alguma situação de maus tratos aos animais, denuncie. Os animaizinhos são dever de todos nós. Praticar ato ou abuso de maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E de acordo com a Lei 9.605, artigo 32, qualquer cidadão, ONG ou órgão público poderá comunicar o crime de maus tratos aos animais. Faça a sua parte. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todos os vídeos e novidades que a gente vai postando. Siga também o perfil no Instagram. Um grande abraço e até a próxima!